Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula introdutória de filosofia. Nas aulas anteriores falamos de Thomas Hobbes, a Mariana Chauí e Nancy Fraser. Dessa agora, a quarta aula de cinco, nós estamos falando do próximo pensador, né, nessa cronologia de idade, que é o Ailton Krenak, né, que falaremos agora nessa aula, que também estará para vocês, né, já está aqui disponível embaixo, né, no link azul para vocês baixarem. Google Drive, é só entrar. Daí pode baixar lá o PDF, que é o texto dele. Na verdade é o livro todo, só que é um livro pequenininho, né? Ele tem cerca de 50 páginas, algo assim, 48, não me lembro agora, mas ele é pequenininho. Então é um livro de bolso assim, bem pequeno. Vocês podem pegar o conteúdo, são só apenas 3 capítulos, né? O primeiro capítulo é homônimo ao título, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e mais 2 capítulos menores, mais para o fim do livro lá, bem para lá da metade do livro. E para quem quiser se inscrever no nosso canal, por favor, fique à vontade, será muito bem-vindo para dar o seu like, fazer seus comentários e para pedir qualquer tipo de ajuda que acha que eu possa te ajudar, tirar suas dúvidas. Por favor, sinta-se à vontade para tudo que você achar que eu possa te ajudar, tá bom? Então vamos lá, eu sou o professor Johnny, estamos dando início então à nossa aula de filosofia introdutória sobre Ailton Krenak. Então, aqui está o Ailton Krenak, né? Ideias para adiar o fim do mundo. O Ailton Krenak, assim como os outros, dessa vez nós temos muitos filósofos contemporâneos, também é um filósofo contemporâneo do século XIX até hoje, né, que é depois da disseminação da Revolução Industrial, pós o início dela na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII. Aí no século XIX nós temos, que também é a filosofia específica, né, do século XIX, as grandes invenções, né? Mudou a vida do homem, né? A máquina a vapor, a fotografia, o cinema, tudo mais. E depois o século XX, então, né? O século XX com suas grandes revoluções, assim como suas guerras terríveis, as maiores da história, a Primeira e a Segunda Guerra, né? Assim como invenções de outros artefatos para o bem e para o mal, como, por exemplo, a energia nuclear e a disseminação de armas nucleares pelo globo terrestre, antes concentrada apenas nos Estados Unidos e na União Soviética, e depois que abriu aquilo, foi para tudo que canta. Hoje, metade do planeta, em modo de dizer, tem isso. Dentro desse contexto, né, temos aí o nosso filósofo brasileiro, Ailton Krenak, nascido no ano de 1953, né, atualmente com 70 anos de idade. Ailton Krenak, que é o autor do livro que vocês precisam ler agora, que está disponível aqui para download. Eu estou dando ele para vocês, né? Tem pessoas até que compram esse livro aqui, bonitinho ele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, de Ailton Krenak, de São Paulo, Companhia das Letras, uma das melhores editoras do Brasil, no ano de 2019. E não se preocupem caso você só encontre em 2020, nesse caso, que nesse caso não tem problema, porque é brasileiro mesmo, então não é uma tradução. O problema é quando é tradução. E como ele é brasileiro mesmo, ele simplesmente foi reeditado, né? Mudar a capa, alguma coisa assim, mas fora isso não tem problema nenhum não. Pode ler o livro muito bom, pode mudar até a sua vida. Da filosofia do século XX, que nós temos aqui presente, nós temos principalmente a ideia da destruição da natureza. A gente vê o maior paraíso que o universo já viu, que o homem pôde ver aqui em casa, virando um inferno, né? Parece um inferno daquele filme Constantine, né? Que ele vai para aquele o Stranger Things ali, ó, parecido. Fazer isso aqui virar aquilo, pela nossa ação antrópica, pela ação do homem, esse período que o Hamilton chama de antropoceno, ou o período do homem na Terra. Então, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Krenak, nós precisamos saber quem ele é. O Ailton Alves Lacerda Krenak, mais conhecido como Ailton Krenak,
é um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta, escritor brasileiro da etnia indígena Krenak e imortal da Academia Brasileira de Letras. Ailton é também professor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, possuindo reconhecimento internacional. Aqui o Ailton. Esse daqui, o Ailton Krenak. A biografia dele. Nasceu, Ailton Krenak, em 1953, no município de Itabirinha, no estado de Minas Gerais, na região do Médio Rio Doce. Aos 17 anos de idade, mudou-se com sua família para o estado do Paraná, onde se alfabetizou e se tornou produtor gráfico e jornalista. Na década de 1980, passou a dedicar-se exclusivamente ao movimento indígena. Em 1985, fundou a organização não-governamental, a ONG, Núcleo da Cultura Indígena, que visa promover a cultura indígena. Teve emenda popular, assegurando sua participação no Congresso Nacional do Brasil, o Processo Constituinte de 1986. Participou da Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a Constituição Brasileira de 1988, a última lei, a lei vigente agora, na qual protagonizou uma das cenas mais marcantes da mesma. Em discurso na tribuna, pintou o rosto com tinta preta de genipapo, segundo a tradicional costume indígena brasileiro, para protestar contra o que consideravam um retrocesso na luta dos direitos dos povos indígenas brasileiros. E aqui está o índio. Este índio aqui representa exatamente o que o índio é em sua plenitude. Pode ser que essa foto foi tirada e do lado tenha a floresta totalmente queimada, lixo jogado, mas não estamos vendo aqui. O que nós podemos ver nesse retângulo, nesse quadrado esticado aqui, é o índio na natureza, enfeitado com a natureza. Segundo Ailton Krenak, a visão de muitos, além dele, não apenas ele, esse é o homem em seu estado máximo, não em seu estado primitivo, como diziam outros. Por exemplo, os colonizadores, quando chegaram nas Américas. Um excelente filme para demonstrar o que isso aqui significa evolução é o filme Avatar, de 2010, e sua continuação de 2023, Avatar, O Caminho das Águas, aonde mostra o quanto o indígena ele está à frente do homem, dessa vida capitalista e materialista consumista. Ele vive numa simbiose com a natureza, ele vive em harmonia, ele é feliz. Não nessa caçada de uma vida material, sempre vivendo às custas do sofrimento dos outros. É diferente. Em 1988, participou da fundação da União dos Povos Indígenas, organização que visa a representação dos interesses indígenas dentro do cenário nacional. No ano seguinte, participou da Aliança dos Povos da Floresta, movimento que visava o estabelecimento das reservas naturais na Amazônia, aonde fosse possível a subsistência econômica através da extração de látex da seringueira, bem como da coleta de outros produtos da floresta. Retornou a Minas Gerais, onde passou a se dedicar ao núcleo da cultura indígena. Desde 1998, a organização realiza na região da Serra do Cipó, em Minas Gerais, um festival idealizado por Ailton, o Festival da Dança e da Cultura Indígena, que visa promover a integração entre as diferentes etnias indígenas brasileiras. Em 1999, sua obra O Eterno Retorno do Encontro
foi publicado no livro A Outra Margem do Ocidente, organizado por Adalto Novaes. Aqui 2019 foi um marco na história do Brasil, na história do mundo, né, como o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Não se esquecendo que o que houve com a instauração das línguas europeias, como inglês, português e espanhol, foi que muitas línguas se perderam. E ainda estão tentando acudir o que sobrou. Assim como outros povos de outros locais da Terra também tiveram suas culturas dizimadas. Isso é muito importante, porque, segundo a filosofia da linguagem, como Ludwig Wittgenstein, a nossa linguagem nos permite a nossa visão de mundo nos permite ir até onde a nossa linguagem chega. E se a linguagem chinesa permite uma visão que o português não tem? E se a inglesa permite isso? E se a indígena permite isso? Muda tudo. Então isso é muito da sua cultura. Você pode ver que isso tem totalmente a ver com a obra da Nancy Fraser e com a obra da Marilena Chauí. Sendo que nunca teve dois brasileiros, né, no vestibular, o Ailton e a Marilena. Bom, nos anos de 2007 e 2008, Ailton concedeu entrevista para o Museu da Pessoa, quando compartilhou em detalhes memórias sobre a infância junto aos seus parentes e sobre as sucessivas migrações que passaram com o processo de invasão e de ocupação do território por eles habitado por empreendedores madeireiras, serrarias, colonos, criadores de gados e entre outros. Na entrevista, disse que no período da infância daquela terra, a gente estava tão pleno de vida que tudo quanto injeção que a gente pegou na vida ali potencializou para a gente viver em qualquer lugar do mundo. Injeção de vida. Tornando eles como super-homens de tanta felicidade e plenitude. É isso que são os Na'vi em Avatar. É isso o que representa o Übermensch, o super-homem de Nietzsche. É isso a busca de Buda. Isso é muito importante, é muito maior, é o único caminho para a salvação da Terra, ou pelo menos adiar o fim do mundo. No ano de 2014, Ailton, foi um dos palestrantes do seminário internacional intitulado Os 1000 Nomes de Gaia, Terra, ocorrido no Rio de Janeiro, sob a organização de Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo do Museu Nacional, e de Débora Donovski, filósofo da PUC, Rio. Em abril de 2015, durante a Mobilização Nacional Indígena, convocada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, foi lançado o livro de coleção Encontros da Azougue Editorial com o seu nome, que reúne diversas entrevistas concedidas por Ailton Krenak entre 1984 e 2013. Os textos foram organizados pelo editor Sérgio Kohn e contam com a apresentação do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Aqui temos a primeira missa do Brasil. Talvez na cabeça do cristão que estava fazendo isso, ele pudesse estar fazendo bem, mas ele não estava. Ele estava fazendo mal. Porque ele trouxe uma cultura alheia do índio que ele nunca precisou, que ele nunca tinha. Ele já tinha seus deuses. Ele já tinha sua forma de ver o bem e o mal da natureza. Não precisava enfiar a goela abaixo esse troço nele. E tem outra, é uma cruz que está ali. Se você pensar em todo o cristianismo, nas outras versões, nas outras divisões do cristianismo, quem apoiaria esse instrumento de morte aqui? Só o católico. Tá certo que o católico é a maioria, mas isso não significa que ele está certo. O índio era feliz. Ele vivia com Gaia. Lá no Avatar é Eiwa.
Se você quer entender o que é um índio, assista Avatar. Preste atenção e você vai ver a mesma coisa acontecendo no segundo filme. É uma obra de arte que mereceu todo o crédito pelo qual ganhou. Eles ganharam todos os prêmios, estão em primeiro lugar em relação a todos os filmes. Merece isso. E de uma forma orgânica, não de uma forma falsificada, como foi, por exemplo, Os Vingadores Ultimato, acho que de 2018, se não me engano. Que eles foram lá e voltaram com o filme lá, com uma cena a mais que nem diferença fez. Isso daí não conta. Isso daí é falso. No dia 18 de fevereiro de 2016, a Universidade Federal de Juiz de Fora concedeu a Krenak o título de professor doutor honoris causa, um reconhecimento pela sua importância na luta dos direitos dos povos indígenas e pelas causas ambientais do país. Nesta mesma universidade, Krenak leciona as disciplinas Cultura e História dos Povos Indígenas e Artes e Ofício dos Saberes Tradicionais, ambos em cursos de especialização. SHE. Veja, é uma representação artística, mas o que ela representa? A mãe. É a mãe grávida de mim, de você, de todos nós, filhos da terra, até a aranha e a barata, o pássaro, até o réptil, os peixes. Todos vivemos nela. Se nós matarmos a nossa mãe, nós nos mataríamos. Se a nossa mãe fica doente, doente ficaremos. Agora, com o pouco que você sabe, caso saiba pouco, sobre o mundo, acha que a Terra está saudável? Acha que a Terra está doente? Então por que será que nós também estamos? Se nós amamos realmente a vida e nós mesmos, se amamos quem dizemos amar, nós devemos cuidar da casa nossa, porque é a única que nós temos. Essa é a mesma concepção que os gregos tinham de Gaia. É a mesma concepção que a gente vê num desenho cultural, lógico que tem a sua versão, mas ela remete a uma cultura que é a Moana, onde a gente vê a figura de uma montanha que de repente você descobre que é uma figura feminina. No desenho, é claro, que é Tefiti. Ela representa a Terra. Em novembro de 2016, o Instituto Socioambiental, o ISA, publicou em sua página oficial, na web, uma entrevista realizada em setembro do mesmo ano com Ailton Krenak, sobre os impactos no território Krenak ocasionados pelo rompimento da barragem do Fundão, da mineradora Samarco BHP Billiton, da Vale em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, Minas Gerais, o maior crime socioambiental já registrado no Brasil, ocorrido em novembro de 2015. Na entrevista, Ailton Krenak defende que o ocorrido é melhor entendido não como um acidente, mas sim como um incidente. Em sua palavra, não foi um acidente. Quando eu ouço perguntarem sobre o acidente de Mariana, eu reajo dizendo que não foi um acidente. Foi um incidente, no sentido da omissão e da negligência do sistema de licenciamento, supervisão, controle, renovação de licenças, autorização da exploração. Muitos indígenas foram afetados pelo desastre, uma vez que o Rio Doce é utilizado para a pesca por indígenas e o leste mineiro, por onde corre o Rio Doce, abriga tribos indígenas. Sobre o modo capitalista da exploração dos recursos naturais, em especial do Rio Doce, tomando o caso em Mariana como discussão, Ailton Krenak expõe que tem dificuldade de falar sem se indignar. De acordo com ele, ainda em fala concedida ao ISA em 2016, o atu
que é como nós chamamos aquele rio, é uma entidade. Ele não é um fluxo de água indo por um buraco. Ele é parte viva da natureza. Ele não está falando também de fantasma ou de demônio. Ele está falando disso. O rio está vivo. A terra está viva. A floresta está viva. É Gaia. É o Atu. É uma entidade. Tem personalidade. Ele não é um recurso. O rio está em coma. De certa maneira, essa prontidão que as pessoas estão vivendo na margem do rio agora deixa elas mesmas no estado simbólico de coma, em que o corpo do rio está. Eu vejo isso como uma coisa tão assustadora que tenho dificuldade de falar no Watu sem me revoltar. Palavras do grande Ailton Krenak. Olha aí. Essa é a sustentabilidade? Essa é a situação do índio? Cadê o rio do índio? Me desculpa, mas o rio era teu pra você jogar lixo lá? Ah, eu não tive culpa, eu só moro aqui. Eu mandei as coisas pra descarga aí e quem jogou lá foi o sistema da cidade. Então você não participou disso? Será que nós não podemos ajudar? Porque o que está acontecendo é isso. Já percebeu quanto lixo a gente gera no final de semana em casa? No final que você fica em casa com a família, a parte dela? Imagine todas as casas da quadra. Imagine todas da rua. Imagine de uma cidade inteira. Acha que é correto fazer um aterro do cachimba? Não existem muitos lixos que poderiam ser reaproveitados? Fora os lixos hospitalares, outros materiais orgânicos não poderiam ser usados para fazer um tipo de composteira, por exemplo? Para que alimentasse a terra e não precisasse de agrotóxicos? Não deixando a terra exposta, sempre coberta pela relva? No entanto, é isso que nós estamos fazendo. É o que o Ailton Krenak chama de antropoceno, o período em que o homem teve tanto poder sobre a Terra. A entrevista completa realizada com Krenak faz parte do livro Povos Indígenas do Brasil de 2011 até 2015, publicado pelo ISA. Nele, Krenak fala sobre a luta do reconhecimento das terras indígenas em Minas Gerais, a política dos brancos para o Brasil e o ataque aos direitos dos índios. Aí o chefe indígena Ailton Krenak. Entrevista com Ailton Krenak. Foi assessor especial do governo de Minas Gerais para assuntos indígenas de 2003 até 2010. Atualmente ele se encontra na terra do Cipó, em Minas Gerais, onde é envolvido com a ONG Núcleo da Cultura Indígena. Olha aí, gente. Isso uma vez feito, não volta mais como era antes. E para voltar de forma semelhante, são décadas. E depende do dano, talvez nem tenha conserto. Você pode devolver a vida do tamanduá que você tirou de novo? Pode devolver a vida da aranha marrom que você matou hoje? É a mesma coisa. Como diz o Gandalf, coragem não está em tirar uma vida, mas em quando poupar uma. Realiza trabalhos na linha da temática indígena, aborda questões sobre a relação do índio com o meio ambiente, bem como a sua cultura local, lutando contra a discriminação pela sociedade. Realiza trabalho sobre a sistematização dos primeiros contatos dos indígenas com os europeus em sua relação com a contemporaneidade, sendo um balanço entre o passado e o presente.
Nessa lógica, o balanço se dá pelo fato de que, nos dias atuais, há expedições desconhecidas que ocupam determinados locais habitados por índios sem se preocupar com o próximo. Ailton Krenak participou da série da Netflix chamada Guerras do Brasil, produzida em 2018, que relata com detalhes a formação do Brasil ao longo dos séculos e do conflito armado, começando com os primeiros conquistadores até a violência na atualidade. Em 2000, protagonizou o documentário Índios no Brasil, produzido pela TV Escola, que, dividido em 10 partes, aborda a identidade, línguas, costumes e tradições, a colonização em contato com o branco, a briga pela terra, a integração com a natureza e os direitos conquistados pelos indígenas até os fins do século XX. Sendo o narrador principal, Ailton Krenak dialoga constantemente com o interlocutor no decorrer do documentário. Olha aí, ó. Esse é o Guerras do Brasil. .doc, série documental, detalha como o Brasil foi formado por séculos de conflito armado, desde os primeiros conquistadores, com os conquistadores até os dias de hoje. Criação de Luiz Bolognesi, na Netflix, disponível lá. Ou se não, documentário da TV Escola Índios do Brasil, na série de episódios aí. E também tem na Prime Video Krenak, Ailton Krenak, O Sonho da Pedra, onde em algum momento tem essa frase aqui, ó: no dia em que não houver lugar para o índio no mundo, não haverá lugar para ninguém. É exatamente a mesma coisa que ele está dizendo em Avatar. Eu nunca vi ninguém falar uma coisa tão parecida com a obra incomparável que Avatar é. Tanto o 1 de 2010 como o segundo de 2023. Como esse homem. Eu acho que existe opinião de tudo, mas pra mim, ele tá certo. E tem mais, ele fala sobre sustentabilidade. Ele diz que do jeito que estão falando aí, não vai adiantar nada. Só vai adiar. Se você quer realmente salvar a Terra, para com tudo. Para com tudo e acha outro caminho, porque esse não está dando certo. A Terra não é um recurso para você tirar de lá. Você deve respeitar a Terra. O nosso caminho seria, segundo o Ailton Krenak, o melhor de todos, viver como um índio vivia. Na natureza e em harmonia com ela. Em 2021, lançou o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É esse que eu estou apresentando a vocês e vos dando aqui agora o texto embaixo para vocês baixarem. Uma das obras mais vendidas nas livrarias brasileiras, com versões lançadas em inglês, francês e alemão. Em março de 2023, assumiu a cadeira 24 da Academia Mineira de Letras, tornando-se o primeiro indígena a ingressar na instituição. Em 5 de outubro de 2023, foi eleito para a cadeira de número 5 da Academia Brasileira de Letras, sucedendo José Murilo de Carvalho e tornando-se o primeiro imortal de origem indígena. Aí. Isso é um brasileiro. Não alguém que se diz brasileiro, que fica cultuando essa bandeira aí, mas não faz nada para ajudar. Só piora a situação com seu fascismo enraizado em seu coração. Com a sua maldade, nunca vai dar certo assim. A boca fala do que está cheio o coração. Prêmios e reconhecimentos. Em 2016, Ailton Krenak recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 2020, o Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano, oferecido pela União Brasileira de Escritores. Em 2021, o título de Doutor Honoris Causa concedido pela UNB, Universidade de Brasília. Em 2022, prêmios de impacto no Prince Claus. Em 2023, toma posse da cadeira de número 5 da ABL, Academia Brasileira de Letras.
após vitória por 23 votos, assumindo a vaga deixada por José Murilo de Carvalho. Aqui Fernanda Montenegro, o cumprimentando, na íntegra do título. O ambientalista, filósofo e poeta Ailton Krenak tomando posse na Academia Brasileira de Letras, ABL, na sexta-feira, dia 5 de abril. Agora, pouco tempo atrás, de 2024, na sede da instituição Centro do Rio. Ele é o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na ABL. Ailton Krenak ocupará a vaga da cadeira número 5, a vaga deixada com a morte, né, do José Murilo de Carvalho em agosto de 2023. Será que esse homem é importante? Será que nós não devemos ler o livro dele e ver o que ele tem a dizer? Parece que isso até transcende o objetivo de apenas um vestibular, que é uma grande coisa, nosso sonho, é claro. Mas talvez haja muito mais a se fazer. Ailton Krenak é um herói. Nós temos heróis. Aqui está um deles. Amigos, jamais se esqueçam da origem de tudo, é a dúvida. A filosofia é uma maior criação da raça humana. E eu espero tê-los ajudado. De verdade. Não se esqueça de pegar o seu texto aqui no link aqui embaixo. E se quiserem dar o seu like, deixar seu comentário, fazer suas perguntas, por favor, fiquem totalmente à vontade, que eu terei o maior prazer do mundo em ajudar todos que eu puder o máximo possível, tá bom? Então até logo, gente, até a próxima. Nos vemos na próxima aula, quando apresentaremos nosso quinto e último filósofo, antes de entrar nas obras, começando por Thomas Hobbes. Então até mais, gente. Até lá. Fiquem bem.